Bom, dando prosseguimento às nossas aulas, então, de filosofia, nós caímos, então, neste momento aí, na metafísica medieval, uma base de construção de pensamento totalmente diferente daquela concepção inicial que nós estudamos, né, na Grécia clássica, onde nós tínhamos ali, no primeiro momento, né, a filosofia presente, constante de Platão e também, né, de Aristóteles. Essa fase agora que nós estamos caminhando é a fase, né, que culmina aí nos 1000 anos, né, na junção de dois períodos distintos, né, da história, mas na mesma época, né, que vale ressaltar isso aí, e que faz com que nós possamos refletir mais ainda sobre esse processo dessa construção filosófica medieval. Bom, nós temos que levar em consideração o contexto histórico. Por isso que nesse momento eu vou fazer com vocês aí um apanhado histórico, no primeiro momento, para que vocês possam entender melhor todo esse processo da construção do pensamento filosófico medieval, principalmente aí envolvendo então a metafísica medieval. O que nós devemos levar em consideração então? É que durante a Idade Média, né, os filósofos então eles estavam preocupados com a conciliação entre a ideia de fé e razão. É uma chave de questão muito presente, muito constante durante todo esse período, né, do pensamento medieval. Por que disso? Porque é nessa ideia de conciliar fé e razão é que surge, então, a base para a metafísica cristã, onde a fundamentação estava justamente direcionada a quem? A Deus. E ao mesmo tempo que se volta para Deus, então eles buscavam o quê? A salvação da alma humana. Por isso que, então, nesse contexto nós vamos ter dois momentos, duas fases distintas da filosofia, marcada neste primeiro momento, que é a patrística, que nós vamos ter aí o expoente máximo, né, nesse momento também, que é Santo Agostinho de Hipona, e a escolástica com seu outro representante, que no caso aí é Santo Tomás de Aquino. Bom, para melhor compreendermos então este momento filosófico, nós precisamos então recorrer ao quê? À história. Sem a história não há possibilidade de nós entendermos a construção desse pensamento filosófico neste momento. Veja só, a Idade Média ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo. Então nós temos aí, então a entrada, a invasão dos bárbaros, né, às fronteiras romanas. Né? Nós temos os saxões, anglo-saxões, burgúndio, vândalos, né, bretões, né? Alguns em momentos de passividade, né, por acordo ali que vão sendo estabelecidos, mas por outro momento também por questão de violência, né, a retomada do território, né. E claro, nós vamos ter então também, né, em 1453 a queda, né, digamos ali, de Constantinopla, ou seja, a tomada da capital de Bizâncio, né, já que o Império Bizantino representava, né, toda a hegemonia política e organizacional estrutural, né, do Oriente. Nós temos que lembrar que nessa fase o Império Romano já estava dividido em dois grupos, em dois blocos. Né? De um lado nós temos o Império Romano do Ocidente, do outro lado nós temos então o Império Romano do Oriente. Do Ocidente cai então por volta do século V depois de Cristo, e nós temos então durante o período do século XV, né, porque você tem ali, né, essa projeção, nós temos então a queda do Império Romano do Oriente. Então lembre-se, é um momento decisivo. Se nós somarmos
né, um século, somarmos o período, então nós temos 1000 anos de história, que encontra-se dividido em duas fases importantes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Bom, como eu já disse no primeiro momento, a Alta Idade Média, então, ela se estende do século V ao século X e vai ser uma época, então, da consolidação, né, da Europa Ocidental, com a ascensão, então, aí, e a formação do sistema feudal, que era o sistema socioeconômico político da época, né, que predominava, então, por toda a Europa. E no Oriente, então, nós vamos ter um outro momento, né, decisivo também, que vai ser, então, né, a formação aí do Império Bizantino, né, claro, e também nós vamos ter aí a formação da civilização árabe, que vai conciliar aí no nosso calendário por volta do ano de 622 depois de Cristo, né? Então, tudo isso marcando, né, uma fase de intensa transformação, né, no cenário da história medieval, né, do período. Então, eu selecionei algumas imagens justamente para poder ilustrar claramente para vocês como que é representado, então, todo esse momento. Nós temos, então, uma estrutura social que não permitia ali uma mobilidade social, nós temos que lembrar muito bem disso, né? Nós temos a representação também de Carlos Magno, que foi o expoente, né, digamos, de toda essa formação do período medieval. A formação, né, digamos, da servidão, e também, ao mesmo tempo, nós temos ali a divisão de toda uma estrutura social de trabalho, né, que dependia muito dessa mão de obra dos servos, e, claro, não poderia faltar, né, a Igreja Católica, que acabava então tomando decisões políticas e ao mesmo tempo também decisões religiosas. E nós também não podemos esquecer, né, dessa fase também dos nobres que estavam então representados aí, né, pela questão militar. Por que disso? Porque a sociedade medieval ela era dividida entre aqueles que oram, aqueles que trabalham, né, e aqueles que guerreiam. Então, por isso que nós temos essa divisão estrutural neste momento. Mas isso é só um apanhado histórico para que vocês possam entender, né, onde vai surgir todo esse pensamento, então. E nós temos do outro lado, né, isso foi dentro da fase da Alta Idade Média, e na Baixa Idade Média nós vamos ter aí, né, um período também de 500 anos, que vai do século XI até aí o século XV, né? É um momento onde nós temos, né, aquela linha tênua, né, o apogeu do feudalismo e ao mesmo tempo a decadência desse sistema, né, e marcado também por uma decisão política, né, arbitrária muitas das vezes aí, de seus representantes políticos, né, ou seja, os seus senhores feudais, né, já que a Europa acaba também mergulhando numa intensa crise, né, de produção, né, o clima não é muito favorável, nós vamos ter depois aí o aprimoramento das técnicas produtivas, né, e claro, no século XII nós vamos ter então as cruzadas, né, que é um movimento aí que, né, tinha como objetivo retomar, né, a cidade de Jerusalém para os cristãos, né? Então é uma das, digamos, né, fases da história que marcou muito. Até deixei como modelo aí para vocês lembrarem um pouco dessa questão da história, né? O filme Arne, né, o Cavaleiro Templário, porque aí você tem a formação também dos Templários neste momento e as Cruzadas, né? O filme As Cruzadas, que representa essa fase, né? Do domínio do poderio militar, né? Fora do Ocidente, mas no Oriente, né? E claro, lutando também contra, né, os muçulmanos, né, que é a religião islâmica, né? Mas depois nós vamos ver toda essa fase. Agora, a Baixa Idade Média ela termina com uma crise, né? A chamada peste negra é um dos fatores que vai culminar, né, em toda, digamos, né, falência, né, do sistema medieval. E claro, fazendo com que também haja uma pretensão, né, um alavancar, né, para o surgimento então
da Idade Moderna, né? Por isso que nós colocamos então essa divisão, sendo o ano de 1453, quando você tem a queda de Constantinopla, como sendo o marco histórico, né? E ao mesmo tempo também isso conciliando com a crise do sistema medieval. E é importante ressaltar ainda no estudo da história que por muitos e muitos anos na história, por séculos inclusive, o mundo medieval ele foi tratado de maneira bem preconceituosa por não os historiadores, por todos, né, mas por uma grande parte deles que acabam então colocando, né, o termo Idade Média como sendo, né, o fruto dessa visão. O que seria essa visão? É essa visão de uma idade, de um período que mediou, né, entre o período que nós consideramos como clássico e o período que nós vamos considerar como moderno. Né? Então seria aquela questão que está ali no meio termo, né? Ela está intermediando essa transição, né? Essa fase de transformação. E para o homem moderno, né? Ou seja, os renascentistas, né? Que colocava a razão como sendo, né, o ponto mais elevado, né, neste momento aí, não vou dizer para você que é absoluto, mas a razão ela era muito valorizada nesse período, né, acaba então colocando, percebendo e deixando para nós uma marca registrada que é a Idade Média, ela sempre sim vai ser marcada então por uma intensa religiosidade, né, onde nós teremos ali então que o predomínio da Igreja Católica, né, sobre então as ações e as práticas humanas e ao mesmo tempo também a prática política. E claro, a partir deste momento, então, nós temos como título, né, como base de até mesmo assim, né, de aprofundamento histórico, como sendo, né, a chamada de Idade das Trevas, né, ou Longa Noite dos Mil Anos, né, que foram os termos mais comuns utilizados então pelos renascentistas ou por alguns filósofos, teóricos, historiadores da época, né, para caracterizar esse período da história. Agora, é importante ressaltar também que, de acordo com essa visão, né, que se criou, né, a Idade Média então não teria ocorrido, né, ou seja, não teria deixado para aí a posteridade, para o futuro, né, avanços na área da ciência, da arte, da filosofia, né? E nós já sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que isso aí é um termo muito pejorativo, né, utilizado então para designar essa fase, mas nós sabemos que a Idade Média, sim, deixou as coisas estabelecidas, né, o conhecimento estabelecido tanto para a arte quanto para a filosofia, né, para a ciência. Um exemplo muito claro disso, né, está na cultura, né, que é um ponto decisivo, é um ponto marcante, né, da história. Agora, mas por que precisamos conhecer a história da Idade Média para conhecermos então a metafísica medieval? Uma coisa está atrelada à outra. A resposta é bem simples. Porque o que ele se ligava na questão histórica se ligava também na questão filosófica. E uma das formas de compreender toda essa precisão, né, é entendermos que durante a Idade Média, né, que vai do século V ao século X, e que eu já mencionei a vocês como sendo então a chamada Alta Idade Média, ela vai receber, através da filosofia, o nome de patrística. Né? E foi um período que se iniciou então com a transição entre aquilo que nós considerávamos antigo, né? Ou seja, estava ligada, atrelada à antiguidade. Aí é importante ressaltar que a filosofia helenística, né, contribuiu também para isso. E nós temos aí então o período que medieval. E a patrística é considerada então para nós na filosofia como sendo então a primeira fase da filosofia medieval. E ela tem uma base muito forte ligada à filosofia grega e ao mesmo tempo também à filosofia romana. Grega de Platão e Aristóteles, a romana de Sêneca, Cícero e outros, né? Então, que acabam marcando toda essa característica. Agora, os filósofos desse período, né, eles vão buscar a todo instante conciliar, né, a ideia da fé divina com o racionalismo científico. É a conciliação entre fé e razão. Inclusive que vai se tornar um dos objetos, né, de intenso estudo, né, digamos aí também de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Mas só que Santo Tomás de Aquino está numa outra fase, em um outro momento, né, que nós vamos ver aí, que vai ser, né, o da filosofia escolástica, né?
Então é uma outra fase, é um outro momento, né, que marca também esse período, mas ela é na Baixa Idade Média. Né? E, claro, os principais temas abordados, né, pelos filósofos, então, da patrística está direcionado, né, à criação do mundo, à ressurreição e à encarnação, uma vez que há aí, né, a questão dos padres da igreja, os padres, né, que começou a propagar o cristianismo, né, para dentro da Europa. A ideia de corpo e alma, como que isso, né, encontra-se entrelaçado, já que Platão já nos havia alertado sobre esse dualismo, né? A questão do pecado, a questão do livre-arbítrio e a predestinação divina. Então, essas são as preocupações, né, que a filosofia medieval, né, a base da patrística, encontra. Agora, a patrística ela vai surgir num momento conturbado, né, para o cristianismo, em virtude aí do que nós já conhecemos na história, né, a perseguição que era feita em relação aos cristãos, né, muitos acabavam, né, sendo mortos, crucificados ou até mesmo jogados, né, dentro do Coliseu, e ali se serviam, né, como alimento para os leões. Né, parece até uma coisa muito imaginativa, mas é a pura realidade do fato histórico, né? Mas que serviu de alerta, né, para que esse movimento não terminasse. Por isso que a gente fala que nessa fase da história aí, nós temos então que os apologistas, né, que são aqueles que tinham como dever, como missão, como obrigação, né, a defesa então do pensamento cristão. São chamados também os primeiros padres da igreja. Agora, é importante entender também que isso não só se destinava aos cristãos aos cristãos que já haviam sido convertidos ao cristianismo, como também aqueles que se converteriam ao cristianismo. É o caso então de Justino, né, que e bem de Tertuliano, que vão defender, claro, aí, né, a total exclusão e ao mesmo tempo também a repressão da filosofia pagã grega, né? Então é uma fase muito conturbada para a história, né? E irá, né, também conduzir não só o homem como também a sociedade como um todo, né, a um maior de uma reflexão. Agora, outra característica deste período também é a influência de Platão. Meninos, fiquem atentos com relação a isso, porque vocês vão ver adiante que sem Platão não há como nós compreendermos o que Santo Agostinho vai dizer mais adiante entre aquilo que ele considera divino e aquilo que ele considera humano. Né? Por isso que a base, né, de Platão, né, que Santo Agostinho vai beber, não vai ser puramente de Platão, ela vai estar ligada ao neoplatonismo. Então, tudo que Santo Agostinho conhece em relação, né, à filosofia medieval, ela advém então de Plotino. Né? Plotino e Porfírio. O nome é engraçado, mas remete-se então, né, a esse expoente então, da filosofia medieval. Então, os neoplatônicos, o neoplatonismo, então, tomou certo destaque, né, diante do aristotelismo, né, durante essa fase, então, essa primeira fase, né, do pensamento então filosófico medieval. Agora, passado todo esse processo também, nós temos então Boécio, né, que é um outro filósofo que acaba se destacando nesse momento, até porque Boécio, né, acaba traduzindo muito das obras, né, do grego para o latim, né, das obras daquilo que nós temos, né, em relação a Aristóteles, claro, né, e também a Porfírio e a outros, né, escritos. Agora, Santo Agostinho tem uma história muito bonita. Né? Ele se converte ao cristianismo graças aí às orações de sua mãe. Né? Mais para frente eu vou comentar com vocês sobre isso, né? Que ela não cessava, não parava de rezar, né? Pedindo a Deus aí a conversão de seu filho ao cristianismo. Né? Ele acaba se convertendo ao cristianismo e se torna então o doutor da igreja. Né? Agora, na outra linha nós temos a Baixa Idade Média, né? Que recebe o nome então pela filosofia de escolástica. Né? A escolástica é a segunda fase do pensamento filosófico, né, desse período.
E nós damos destaque, então, para Santo Tomás de Aquino, né? É o principal representante, né, dessa fase, né, desse momento. Né? E, claro, nessa fase nós não temos aí a perseguição ao cristianismo, né, mas nós temos aí a luta, né, contra as heresias, ou seja, as práticas que não estavam de acordo com os ensinamentos ou os dogmas, né, o catecismo da igreja naquele momento. E, claro, vence então, nesse momento aí, a influência, né, também da filosofia árabe. Nós não podemos esquecer disso, uma vez que as cruzadas, né, trouxe essa correlação, né, entre o ocidental, né, que era o europeu, e o oriente, né, que no caso era o árabe. Né? E claro, tudo isso tornou-se, né, um objeto, né, digamos assim, de aprofundamento de conhecimento. E os árabes vão levar consigo, então, né, as traduções das obras de Aristóteles. Por isso que nós falamos, então, que Santo Tomás de Aquino, né, acaba, então, aprofundando muito, né, em relação ao estudo de Aristóteles. E, claro, Averroes, né, um dos importantes filósofos, então, do mundo árabe, a partir do século XII, né, teceu comentários, né, acerca das obras de Aristóteles, né, e que acabou, então, influenciando, né, o pensamento cristão, principalmente aí de Santo Tomás de Aquino. Bora lá, então? Essa fase histórica eu terminei, né, com vocês aí, eu fiz um apanhado, quis trazer vocês para a realidade histórica, que nós vamos começar aí, né, nesse momento, mas eu precisava fazer isso com vocês para vocês poderem, então, compreender e, ao mesmo tempo, também entender a concepção da metafísica de Santo Agostinho e, ao mesmo tempo, também da filosofia medieval. Vamos compreender e conhecer melhor, então, essa vertente filosófica da Idade Média? Bora lá!